E pode ter, imagina o que vai ser. Final, Corinthians e Cruzeiro, se o Corinthians passar pelo Racing, com o Cássio no gol do Cruzeiro. O que será essa final? E o Corinthians hoje foi lá para a Argentina para encarar o Racing. Empatou em 2-2 no jogo de ida e precisa vencer, né? Ele precisa ter a primeira derrota do time argentino como mandante nessa edição da competição. O Racing faz uma ótima Copa Sul-Americana. É a chance do Corinthians conseguir vaga para a Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. E segunda-feira tem Palmeiras, Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. Ou seja, Alicia, o Corinthians está meio no fio da navalha ali, né? Porque se ele for eliminado hoje, vai sobrar só a luta contra o rebaixamento e não vai ter Copa ano que vem. É uma situação muito grave a do Corinthians, porque a gente falava sobre ter elenco para disputar duas competições, e no caso do Corinthians, a competição principal, o Campeonato Brasileiro, não é disputar e vencer, e se não vencer o ano que vem tá tudo igual. É a luta contra o rebaixamento, que é, né, a coisa mais decisiva que existe no campeonato, é você ficar ou você cair, né? E o Corinthians, mesmo tendo gasto todo o dinheiro que não tem, mesmo comprando e não pagando, não conseguiu montar um elenco forte o suficiente para ter um campeonato brasileiro tranquilo, muito pelo contrário. Acho muito difícil, né, que o Ramon Dias escolha poupar, porque ele está a um jogo de decidir um torneio sul-americano, mas é muito complicada a situação do Corinthians de se desgastar hoje e segunda-feira enfrentar o Palmeiras na sua casa e poder voltar para a zona de rebaixamento. Né? O Racing faz um campeonato argentino horroroso, mas está focado na Sul-Americana, né? É o foco da temporada do Racing, e vai defender hoje na sua casa essa invencibilidade. Qual que é a possibilidade que eu vejo para o Corinthians, né? Que tem tido alguns sinais de melhora, especialmente quando, né, tem a participação do Memphis. E o Yuri Alberto tem feito algumas partidas um pouco melhores, além, claro, do Garro, que tem sido, né, a única linha de consistência de qualidade nesse time do Corinthians. É um empate, porque o Corinthians, né, conseguiu essas suas classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, levando as decisões para os pênaltis e contando, né, se a gente falava do Cássio, com o seu substituto, que é o Hugo Souza, que tem feito, né, grandes participações nos penais. Então, vejo como a esperança do Corinthians hoje conseguir segurar um empate e levar essa decisão e se classificar nos pênaltis. E aí, como você falava, Tirone, assim, a diferença, por mais que o importante para o Corinthians seja ficar na Série A, não tem nada mais caro do que você cair para a Série B, vencer a Sul-Americana significa ter um calendário cheio no ano que vem, o que significa muitas premiações, né? O Corinthians a gente pode estar falando de pelo menos 90 milhões a mais em premiações se o Corinthians for a Libertadores e for a Copa do Brasil. Se não, o Corinthians o ano que vem tem só Campeonato Brasileiro, e aí resta saber se Série A ou Série B, e Campeonato Paulista. É muito pouco para um time desse tamanho, e é muito possível que isso gere um desmantelamento dessa equipe. Né? O próprio Memphis já tem aí na cláusula que se cair ele não fica, e muitos outros jogadores que não vão querer jogar a Série B, e o Corinthians não vai ter menos ainda dinheiro para sustentar uma folha tão cara. Então, talvez a gente, falando de todos esses times, Botafogo, o que o Botafogo vai fazer para enfrentar o Palmeiras e final de Libertadores e tal, mas a situação de decisão do que fazer, o que priorizar e como sobreviver em duas competições, a situação mais grave é a do Corinthians, né? Justamente porque joga pela sobrevivência e, no caso da Sul-Americana, joga por o ano que vem ter um calendário cheio ou não. Ô Renato, tava pensando aqui na situação do Corinthians. O Corinthians passa hoje, beleza. Ele vai para a final da Sul-Americana, pode ser campeão, vai ter essa final épica do Cássio contra ele, não sei o que e tal. E beleza, ele vai estar na Copa do Brasil, vai estar na Libertadores, vira uma outra coisa. O ano do Corinthians se transforma, fica colorido. Agora, vamos que o Corinthians não passe hoje. Até essa luta contra o rebaixamento, que os corintianos estão fazendo uma coisa meio heróica, cada ponto conquistado é uma loucura tal, vai ficar uma ressaca, porque a missão do Corinthians para não cair agora não é uma coisa fora do normal, acho que provavelmente não vai cair, e a torcida e todo mundo já está pensando no ano que vem. Pô, imagina o que vai ser no ano que vem. Vai ter o São Paulo na Libertadores, vai ter o Santos de volta, vai ter o Palmeiras na Libertadores, vai ter o Flamengo na Libertadores, vai ter o Botafogo na Libertadores, e nós vamos estar na Sul-Americana e nem na Copa do Brasil. A rebordosa, como dizemos aqui em São Paulo,
ou a ressaca vai ser grande. Vai ser um negócio meio melancólico esse fim de ano se o Corinthians não passar hoje. Vai ser a queda na realidade, né, Tirone? Porque essa é a realidade do Corinthians de hoje em dia, sabe? É um time que compra e não paga, que atrasa salário do jogador, que depende de patrocinador para pagar o seu craque mais caro. O Corinthians é um caos. O Augusto Melo é um dos piores presidentes da história do Corinthians. Essa é a verdade. Ele vai fazendo uma atrapalhada atrás da outra. E ele saiu aumentando a aposta sem ter cacife para pagar. Se ele cair para a segunda divisão ano que vem, a conta vai chegar e aí vai chegar bem rápido. Então eu vejo com muita preocupação o futuro do Corinthians, até mesmo se ele não cair. Mas se ele não for, por exemplo, para a Copa do Brasil, nem para a Copa nenhuma, ele pode ficar naquele limbo, aquele limbo que nós falávamos, que é tão pequenininho, porque vai ter G7, G9 aqui, mas ainda assim perigo o Corinthians não pegar nem Sul-Americana. Na posição em que ele está hoje em dia, ele não está pegando rigorosamente nada. Quer dizer, para ele pegar alguma taça, ele precisa não somente não cair, mas subir um pouco mais na tabela, coisa que ele não está conseguindo fazer. Próximo jogo, o derby, ele provavelmente vai perder. Provavelmente vai perder esse derby. O resultado normal é o Palmeiras ganhar esse derby. O Palmeiras não pode nem pensar em tropeçar. E ele aí pode simplesmente voltar para a zona do rebaixamento. Imagina, se ele perde a Sul-Americana e perde o derby e volta para a zona do rebaixamento. Aí o final do ano vai ser um caos absoluto e o ano que vem, outro caos. Agora, cá entre nós, que os corintianos vão ficar bravos comigo, mas por merecimento, pelo trabalho que o Augusto Melo fez, trabalho porco em determinadas situações, o Corinthians merece cair e merece não ganhar nada esse ano. Realmente. Olha,